Vamos começar a nossa aula para valer agora. Hoje a gente vai ver a segunda parte do assunto que nós estamos estudando essa semana, que é a oferta pública de ações, os IPOs, as ofertas subsequentes, os follow-ons, as ofertas públicas de aquisições. Nós vimos isso na aula anterior, esses conceitos, as definições, as estruturas, né, de um IPO, e hoje a gente vai ver exemplos práticos. Então, a gente vai ver hoje estatísticas das ofertas públicas de ações no Brasil e nós vamos ver um estudo de caso de uma empresa que chama Pets, que é uma empresa que presta serviços e vende produtos para pets, né, animais de estimação. Nós vamos abordar esses dois tópicos aí na nossa aula de hoje. Estatísticas e um estudo de caso bem detalhado aí do IPO da Pets que aconteceu recentemente. Vamos lá primeiro para as estatísticas. Este gráfico aí mostra os maiores IPOs, ou seja, Initial Public Offer, oferta pública inicial da Bolsa de Valores no Brasil. E ali eu não coloquei lá no título B3, porque muitos desses IPOs aconteceram antes da Bovespa virar B3. Então, o maior IPO da história da Bolsa Brasileira foi o IPO do Santander, do banco. Foi em 2009. Eles conseguiram captar em torno de 13 bilhões de reais. Depois a gente teve ali a sequência do ranking, BB Seguridade, o serviço de, a empresa de seguros do Banco do Brasil, VisaNet, que era a empresa de crédito, né? OGX Petróleo, que era a empresa de extração de petróleo do Ike Batista, quarto lugar aqui no ranking de IPO, pouco mais de 6 bilhões de reais. Bovespa, o IPO da B3, da BMF, Petrobras, Carrefour, Redcard e Neoenergia, em 2019, conseguiu em torno de quase ali 4 bilhões de reais. Então, é o ranking de IPOs na Bolsa de Valores. Reparem que os valores maiores, né, os maiores rankings, olha, são de anos mais antigos, ó, 2009, aqui teve 2013, mas é 2007, 2008, que era um período que a economia brasileira estava crescendo muito, muita prosperidade. A economia tinha resultados muito melhores. De 2014 para cá, a média de IPOs, de arrecadação de IPOs caiu muito, porque a economia entrou em crise. Isso aí, então, é o ranking histórico. Olha agora este outro gráfico, vai mostrar o histórico de IPOs da Bolsa de Valores total. Total de IPOs ano a ano. Como eu disse, ó, em 2007, 2008, 2009 foram os melhores resultados. 2007 foi o melhor resultado. Olha, de 2014, 2015, 2016, praticamente não teve IPO no Brasil. Poucas empresas entraram na Bolsa de Valores nesses anos por causa da crise econômica que o Brasil estava passando. Não era o momento ideal para fazer isso. Se a empresa tem custos elevadíssimos para fazer um IPO em ano ruim na economia, ela vai captar pouco recurso, não vai valer a pena. E de 2017 a gente teve um resultado melhor, 2018, 2019, 2020, a gente está voltando a crescer o volume de recursos de IPOs. E ali, 2020, esses dados aqui estão só até agosto de 2020, que é o último resultado divulgado pela B3. A gente vai ter os IPOs de setembro e até o final do ano, esse número ali provavelmente vai passar o de 2017. Com certeza vai ultrapassar o de 2017, mostrando essa nova onda de IPOs. Nós já tivemos esse ano mais de 12 IPOs. E tem muitas empresas programadas, pelo menos mais umas 30 empresas programadas para dar início ao processo de IPO. Talvez algumas vão terminar isso ali para janeiro, fevereiro do ano que vem, mas já vão começar a fazer o processo de IPO ainda em 2020. Mais algumas estatísticas. Este gráfico agora é o histórico de oferta pública de ações, que é a soma dos IPOs, que seria a oferta inicial, e do follow-on, que é a oferta subsequente.
Ou seja, daquelas empresas que já fizeram o IPO antes e que estão agora captando novamente recursos na B3. Então, a gente vai ter o total de oferta pública de ações. E o azul é o follow-on e o amarelo aqui é o IPO. Só para a gente ter uma noção da evolução. E olha como é que de 2019 e 2020, o follow-on foi muito alto. Porque como a economia voltou a se recuperar, os juros abaixaram muito, a taxa básica, nós já falamos isso várias vezes, a Bolsa de Valores está recebendo muitos investidores, aquelas empresas que já tinham feito a IPO, aproveitam esse bom momento para captar mais recursos, a uma taxa muito baixa, um custo muito menor do que captar milhões, bilhões de reais no sistema financeiro tradicional, nos bancos, pegando empréstimos. Por isso que ali 2019 e 2020, o follow-on aumenta muito. É uma oportunidade para as empresas se capitalizarem novamente, fazerem caixa, né? Entrar recursos para a empresa. O melhor momento no total foi 2010, foi um ano depois das crises, né, de 2008 e 2009. O PIB aqui no Brasil, em 2010, cresceu mais de 7%. Foi um ano muito bom aqui, 2010. E este último gráfico, para a gente falar que a gente está falando das estatísticas, só uma curiosidade para a gente ver como que é a participação percentual dos investidores nas ofertas públicas de ações, aí separando investidores no varejo, que seriam pessoas físicas, investidores institucionais, que seriam fundos de investimento, por exemplo, casas de investimento que fazem esse investimento, os investidores estrangeiros, em azul escuro, e outros aqui em azul um pouco mais claro. O que eu queria destacar? Em 2016, os investidores do varejo eram 3%, pessoas físicas. 2020, até agosto, já passou para 6%, então dobrou. Aqui passou 4 anos, dobrou o número de investidores no varejo. Isso que eu estou falando, dobrou participação dos investidores no varejo nas ofertas públicas de ações, tá? Não estou falando do mercado total, estou falando na OPA só. E olha como é que a participação dos estrangeiros diminuiu. 58% em 2018, 38% em 2019, 25% em 2020. Por que isso aqui diminui a participação dos estrangeiros? Porque esse modelo de governo do Bolsonaro, ele espanta os investidores estrangeiros, por causa que ele bate de frente na questão ambiental, na questão comercial. Vocês provavelmente viram a repercussão do discurso do Bolsonaro na ONU no começo da semana. Então, o Brasil está se afastando dos grandes players, tanto em termos financeiros, quanto em termos comerciais. Há um risco de déficit fiscal cada vez maior no Brasil, do governo talvez até quebrar. Tudo isso vai contribuindo para afugentar os investidores estrangeiros. Essa queda absurda da Bolsa nessas 2 últimas semanas é porque o volume de recursos de investidores estrangeiros caiu muito, tirando o dinheiro do país. Aí sobe o dólar. Hoje ameniza isso um pouco, porque o governo vende títulos públicos, aí volta recursos estrangeiros, é dinâmicos, né? Mas olha o que o gráfico está mostrando, que os estrangeiros estão participando relativamente menos das ofertas públicas de ações. Por um lado, isso pode ser bom, porque mostra uma força maior do mercado nacional lá na Bolsa. Pode ser interessante também. Mas é um fato que está acontecendo isso. Então, nós vimos algumas estatísticas, algumas curiosidades, o histórico, o ranking dos maiores IPOs. A gente viu aqui agora o aumento da participação dos investidores de varejo, que não é fácil aumentar essa porcentagem dos investidores de varejo nas OPAs aqui, não é, porque muitos contratos de IPO ou de follow-on até impedem que investidores de varejo participem. Quer ver impedem em que sentido?
Para fazer uma reserva de ações para participar de um IPO, em alguns casos, a oferta mínima é de R$ 3.000. Então, isso exclui muita gente. Além do fato da burocracia, de pessoas físicas não acompanharem todo o processo, perderem as datas de fazer reserva, de liquidar as ações, enfim. Então, não é tão simples aumentar essa participação dos investidores de varejo aqui nesse total, não. Isso é mais um mercado para institucionais e estrangeiros. E essa tabela agora vai mostrar os IPOs na B3 em 2020. Começa desde fevereiro de 2020, com a Mitre Empreendimentos, que é uma construtora, captou 876 milhões. O preço de IPO de início lá era R$19,30. Na cotação de ontem, estava R$13,92. Então, de fevereiro até ontem, caiu 27,88%. Olha o caso da Localweb. Eu não vou ler todos, mas vou destacar só alguns. Localweb captou 944 milhões, começou a R$17,25 e ontem estava R$58. Então, teve um aumento de 237,57%. Então, um caso que quem comprou ações lá no início teve este ganho mais do que expressivo, né? Um ganho muito interessante. E aí depois a gente teve alguns IPOs em fevereiro, e olha o próximo, depois de fevereiro, o próximo é em julho. Nós sabemos por que há esse gap aí temporal, né? Por causa da pandemia. Muitas empresas estavam com IPOs programadas lá para o início do ano, e ali, março e abril, suspenderam o processo por causa de tudo que aconteceu lá no começo do ano. E aí depois, em julho, aí a gente vai ter uma sequência. E aqui é muito interessante, por que vai muito rápido aqui em julho, agosto? Porque esses processos já estavam bem adiantados, essas empresas, muitas iam fazer IPOs lá no começo do ano. Então, a parte burocrática já estava toda praticamente pronta para muitas empresas. A gente teve aqui recentemente a Demil, que é uma farmácia, uma distribuidora de remédios. Lojas Quero Quero, que é uma loja de móveis lá do Rio Grande do Sul, captou 1,9 bilhões, um IPO muito interessante. Essas lojas Quero Quero, a valorização está em 18,18%, muito bom, né, para um pouco mais de um mês. Olha a Pets, 2,9 bilhões, teve um aumento de cotação aqui de 7,64%, nós vamos falar da Pets daqui a pouco. Dia 17/9, teve o IPO do Plano e Plano, que é uma construtora também. Dia 21/9, Cury Construtora. Então, muitas construtoras captando recursos na Bolsa de Valores. Com essa taxa de juros baixa, com esse novo programa habitacional, é um setor que promete muito, né, nos próximos anos aí. Vou retomar aquele crescimento que a gente viveu lá em meados da década de 2000, 2010, tá bom? Lembrando que isso aqui, nenhum desses casos aí é recomendação de investimento, não, tá? Só para a gente ver o histórico dos IPOs em 2020 na B3. E eu estava falando agora há pouco da dificuldade de investidores no varejo participarem do IPO. Em alguns casos, nem é tão interessante participar do IPO. Porque, como eu já disse em outro momento, as empresas querem colocar o seu preço inicial o mais alto possível. Então, muitos desses casos de IPOs aqui dessa tabela estão com rendimento negativo, porque a empresa já começa um pouco mais cara e os investidores individuais não têm acesso a detalhes dos bastidores da empresa, têm acesso ao documento principal, que é o prospecto, mas não tem detalhes da realidade da empresa. Então, a empresa normalmente se coloca no mercado, né, faz a sua apresentação acima do que talvez ela seja mesmo, porque o preço vai ser maior também. E aí, com o passar do tempo, o mercado vai ditando o valor real dessa empresa, real não, o valor de mercado dessa empresa, normalmente
um pouco mais abaixo do que o valor de IPO. Alguns casos aí, alguns exemplos de IPOs programados ainda para 2020. Algumas empresas aí são conhecidas, né? Mas já está em andamento o IPO da Hidrovias do Brasil, uma empresa de navegação, né, de transporte fluvial. Boa Vista, que é uma empresa financeira. Compass, Gás e Energia. Melnick Ivin é uma construtora. Amélios, que é a empresa de cashback. Provavelmente vocês já usam Amélios, né? Faz uma compra online e ganha o cashback da Amélios. É muito, muito bom isso. E a Avan, que é a super loja de utilidades domésticas e móveis eletrônicos. É uma empresa muito conhecida, né? O dono da Avan é um grande apoiador do governo Bolsonaro, enfim, vai fazer a IPO esse ano também. Só para a gente ver algumas curiosidades aqui, algumas empresas, né, que estão aí programadas, e muitas outras, tá? Eu coloquei 6 aqui, mas a lista ela é muito maior. Tem mais de 30 empresas abrindo capital na B3 já em andamento. Os processos já estão em andamento. Vamos agora, então, ver o estudo de caso do IPO da Petz. A gente vai ver bastante coisa. Tudo que a gente for ver aqui é baseado no prospecto, no documento oficial que a Petz divulga ao mercado. É um documento muito grande, um pouco trabalhoso, e destrinchar esse documento, detalhe por detalhe. Depois eu passo o link dele para vocês. Esse documento, esse prospecto, está no próprio site da Petz. Depois, quem quiser também pode baixar lá, mas eu mando o link para vocês dele depois. Vamos lá, então? Algumas informações iniciais. O nome real da Petz é Pet Center Comércio e Participações S.A. O CNPJ, né? Vocês estão vendo o CNPJ. É muito importante o investidor se organizar e tendo suas notas de corretagens organizadas e ter anotado, ou ter, né, fácil acesso o CNPJ das empresas. Porque quando chega a época de fazer a declaração anual de imposto de renda, na hora de preencher o programa da Receita, tem que lançar lá o CNPJ da empresa que o investidor tem as ações. E é muito comum chegar na época de fazer a declaração e ter que ficar procurando o CNPJ da empresa. Não, então você comprou a ação de uma empresa, já se organiza e já deixa isso salvo em algum lugar, a empresa e o CNPJ, para facilitar lá na época da declaração de imposto de renda. O valor da oferta no IPO da Petz foi de 2,6 bilhões de reais. O total de ações que foram ofertadas, 195.918.367 ações. E o preço por ação foi de R$ 13,75. A Petz é listada no segmento Novo Mercado, segmento de governança, e o ticker, né, o código é PETS3, ação ordinária. Para participar do segmento Novo Mercado, só pode ter ação ordinária, que é o caso aqui da Petz. Este é o site da Petz, pets.com.br, né, uma empresa que oferece produtos e serviços aí para os animais de estimação, e é uma empresa muito completa. Depois vocês podem acessar. Realmente, eu poderia ter escolhido vários daqueles IPOs ali, mas esse da Petz aí chamou muita atenção, gerou muita repercussão. Deve ter uns 1.037 vídeos falando da Petz no YouTube, todo mundo falando dela, porque é a primeira empresa que oferece serviços para pets que lança ações no mercado. Inédito. Nunca uma empresa desse ramo aí tinha feito IPO, não. E, claro, chama atenção também porque fala de animais de estimação, né? Olha que imagens bonitas aí, ó. Um passarinho, um gato, um cachorro. Né? Então, chamou muita atenção aí do mercado. Vamos ver com mais detalhes aqui o IPO da Petz. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa. É uma plataforma de soluções
Isso eu tirei lá do próprio site da empresa. Você repare que eles não falam que é uma loja, não é um pet shop, não falam que é uma loja. Eles se apresentam como uma plataforma de soluções para pets. E é isso que eles são mesmo. Eles querem se apresentar assim. Então, a Pets oferece produtos diversos, toda a linha de alimentação, higiene, né, os cuidados diversos, brinquedos, essas coisas, serviços de saúde e estética animal. A Pets costuma ter um modelo de loja que a gente chama de super loja, lojas grandes, mais de 1.000 metros quadrados. E junto com essas lojas, eles vão ter ou uma clínica ou um hospital veterinário, para que os clientes, precisando em qualquer situação, vão lá comprar coisas para os seus animaizinhos, remédios e fazer o tratamento, uma consulta ou um tratamento mais completo no próprio estabelecimento. Mas eles têm a super loja, tem lojas menores também, mas num número mais reduzido, tem quiosques em shoppings, né? Ou quiosques, não aqueles centrais que ficam no corredor do shopping, mas pequenas lojas nos shoppings também. Eles têm 110 lojas em 13 estados e no Distrito Federal, 110 lojas, e agora eles estão focando e ampliando a sua rede de canais. Tudo que é oferecido no aplicativo, no site e na loja está interligado. Então, o cliente ele vai ter uma experiência completa. Ele pode comprar no aplicativo, tirar na loja, enfim, que é muito semelhante com o que acontece com a Magazine Luiza. Então, a Pets ela é comparada por alguns especialistas com uma Magazine Luiza, em termos de ser uma rede multicanal para atender, fazer o produto e o serviço chegar no cliente, né, o mais rápido possível. E aí, não só na parte comercial, eles também vão focar em fazer projetos, elaborar projetos para adoção de cães, de gatos, para realização de eventos. Então, o cliente pode, em algumas lojas, levar o seu cachorrinho lá para passear, tem espaços para lazer, né, para os animais lá nas suas lojas. Aí, então, vai ter eventos, espaço para diversão, projetos sociais. Eles querem atender de maneira completa ao cliente, mas o foco é vender os produtos e os hospitais veterinários juntos lá com a loja. Qual foi o objetivo do IPO? Eles fizeram isso para ampliar a rede de lojas em praças ou em cidades que eles já tinham lojas e levar suas lojas para outras cidades, para outras praças. Do total de recursos captados no IPO, daqueles lá, nós vimos lá o tamanho da oferta, 2,9 bilhões de reais, desse total, nem todos os recursos vão para a loja, porque alguns acionistas mais antigos venderam a sua participação. Mas do total de recursos que vai para a loja, gira em torno de 310, 330 milhões de reais, 85% desse valor é para ampliação de lojas, abrir novas lojas. 15% para ser investido nas redes digitais, né? Melhorar os aplicativos, o atendimento online, desenvolver o e-commerce da loja. Então, onde que está essa informação? Lá no prospecto, nesse documento que a empresa é obrigada a divulgar ao mercado, tem um capítulo lá. Objetivo do IPO, ou destinação dos recursos, eles detalham isso lá, até para ampliar as lojas e consolidar as iniciativas digitais. Olha o cronograma do IPO da Pets. Eles fizeram o registro na CVM em 19/2, veio a pandemia e eles suspenderam o processo, retomaram esse processo lá em julho, e em 19 de agosto, eles avisaram o mercado e divulgaram um prospecto preliminar. Esses dois documentos estão lá no site da Pets, na área de relacionamento com investidores. Tudo está lá, né? Tudo que eu estou apresentando, na verdade, está lá. No 19/8, eles avisam o mercado. No dia 20/8,
começa o processo de book building, que é a construção do livro de ofertas, para se chegar ao preço por ação. Então, os investidores institucionais, que foi o caso da PET, só os institucionais começam a dar lances e avisando a empresa quantas ações eles vão querer, por qual preço. Esse processo começou dia 20/8. No dia 26/8, começou o período de reserva das ações. Fala só, eu quero 1 milhão de ações, eu quero pagar R$15. O outro fala, eu quero 2 milhões de ações, quero pagar R$13, até chegar num preço de equilíbrio, que foi o 13,75, foi o preço da ação final do processo. Dia 8/9, encerrou o período de reserva de ações. Dia 9/9, encerramento do book build. Então, ali no dia 9/9, chegaram ao 13,75. 11/9, começou a negociação na B3, foi o dia lá do IPO. 14/10, vai terminar o prazo para liquidação das ações. Por que ainda vai ter um prazo? Porque a empresa faz a oferta inicial. Como a demanda foi muito grande, a empresa pôde aumentar 15% o total de ações oferecidas no mercado. Então, ele vai ter um prazo ali até dia 14/10 para acabar de liquidar as ações. E os investidores acabam de repassar os recursos para a empresa coordenadora lá do underwriting, né? Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. No dia 25/10, vai acontecer ainda, é a data do encerramento do lock-up de oferta de varejo. O que é isso? Nós vimos lá naquela tabela dos IPOs que a empresa começa com o preço da ação e ao longo do tempo há as variações. Então, pode acontecer, ou poderia acontecer, de muitos investidores especularem sobre o preço do ativo e causar uma desvalorização muito grande ou ter uma valorização muito grande, manipular o mercado. Uma vez que o coordenador da oferta se associa aos bancos, que vão se associar às instituições financeiras, até chegar nos investidores. Então, há uma concentração de ações na mão de poucos grupos. Então, para evitar uma manipulação nos preços logo depois do IPO, e talvez isso poderia provocar uma queda muito grande na cotação, no contrato de reserva das ações e depois da compra das ações, tem uma cláusula que chama lock-up, que diz que os investidores não podem se desfazer daquelas ações por um determinado período. Isso vale para os investidores institucionais, pode chegar a 180 dias. Isso vale para os investidores de varejo. Aí é um prazo menor. Ele vai ser um pouco mais de um mês, que os investidores de varejo vão ter que ali ficar com as suas ações. Mas, vocês já estão pensando, talvez ali, eu imagino, mas essas ações não estão sendo comercializadas todo dia na B3? Sim, porque tem os investidores de varejo com lock-up e tem os investidores de varejo sem lock-up. Na hora de fazer a reserva das ações, o investidor escolhe qual que ele quer entrar. Os com lock-up têm alguns benefícios em relação aos sem lock-up, tá bom? O fato é que dia 25/10 termina o prazo para os investidores de varejo, que estavam lá com contrato com lock-up. Aí eles já vão poder vender as ações no mercado secundário. No dia 10/3/2021, é o prazo máximo para que a empresa divulgue ao mercado o encerramento de todo o processo de IPO. Aí termina, está totalmente finalizado esse processo. Esse cronograma, então, ele segue o que nós vimos na aula passada, que fala da questão que a gente viu lá sobre a execução do IPO. Ali, depois do dia 11/9, que começou a negociar na B3, vem o aftermarket, que a empresa vai cuidar dos acionistas, vai se comunicar com eles, vai adotar um procedimento para ajustar
o preço das ações, né, estabilizar o preço das ações. Só que uma coisa importante, não é a empresa que faz isso, a empresa ela contrata um coordenador de underwriting, um coordenador de oferta, de subscrição. Quando eu estou falando se a empresa faz, na verdade é porque ela terceirizou isso para empresas especializadas em IPOs, nós vamos ver isso aqui na sequência. Olha só, a Petz seguiu a CVM 400, a instrução da CVM 400, para fazer o seu IPO. E lá diz que a empresa tem que contratar um líder de underwriting. Então, olha essa estrutura, que nós vimos isso na teoria na aula passada. Olha como é que funciona a estrutura. A empresa emissora é a Petz. Só que a Petz tinha acionista majoritário, que era o Sérgio Zimmermann, e um fundo de investimento, o Warburg Pincus, um private equity. Esses fundos de private equity são fundos de investimento que aplicam seus recursos em empresas que já estão consolidadas no mercado. E esses recursos servem para a empresa aumentar de valor e depois o fundo vende as ações no processo de IPO para ganhar o retorno do investimento, para remunerar lá os cotistas do fundo de investimento. Então, esse FI, Fundo de Investimento Warburg Pincus, investiu dinheiro lá atrás na Petz e agora vendeu a sua participação na Petz. Eles tinham em torno de 50%, um pouco mais de 50% das ações. Agora eles têm 12% das ações. O Sérgio Zimmermann, ele tinha 35% das ações. Ele continuou com 35%, porque como a empresa ofertou mais ações, no rateio final, ele continuou com 35%, uma quantidade relativa, proporcional, igual, tá bom? Mas eles fazem a oferta, contratam o líder de underwriting, ou coordenador de oferta, pode ser chamado assim também, que é o Banco Itaú. O Banco Itaú chama outros bancos, outras instituições, para formar um grupo dos coordenadores de oferta. Então, a gente vai ter o Santander, BTG Pactual, JP Morgan e o Bank of America. 4 outras instituições juntos com o Itaú para fazer esse processo. Essas ações têm que chegar lá nos investidores. No caso aqui da Petz, foram investidores institucionais e investidores individuais. No varejo aqui também. Tiveram a oportunidade de participar. Só que entre os coordenadores de oferta e os investidores, precisam das corretoras, que são aqui, ó, as instituições consorciadas. Não vou ler o nome de todas as corretoras ali, mas elas fazem as ações chegarem lá no cliente final. Investidores, ao acessarem essas várias plataformas, vão ter a opção de comprar as ações lá da Petz, ou tiveram a opção de comprar as ações lá da Petz, depois ali ou nesse processo todo do IPO, ok? Olha que interessante, a gente falou das companhias e dos acionistas. Olha, essa tabela deixa bem claro o que aconteceu no IPO da Petz. A companhia, ou seja, a Petz, ela ofertou ao mercado 24.489.796 ações. Então, isso aqui é uma oferta primária. São novas ações que a companhia ofertou ao mercado, conseguiu um montante de 336 milhões de reais. Esse é o dinheiro, 336 milhões, é o dinheiro que vai entrar no caixa da companhia. Em termos líquidos, descontando os custos do IPO, 324 milhões. O acionista vendedor pessoa física, que era o Sérgio Zimmermann, vendeu parte das suas ações. E ele vendeu na mesma proporção que a empresa. E o acionista fundo de investimento, o W Pincus lá, vendeu a maior parte das suas ações para quê? Para recuperar o investimento feito antigamente. Esse dinheiro aqui
1.944.642.850 não entrou no caixa da empresa, entrou no caixa do fundo de investimento. Quem ficou muito satisfeito com isso? Os cotistas desse fundo de investimento. Então é assim que funciona. Então o dinheiro que entrou na companhia para valer mesmo foi 324 milhões de reais. É com esse dinheiro que 85% vai para a ampliação das lojas, 15% vai ser investido nas mídias digitais, na plataforma digital da empresa, melhor dizendo. Ok? Vamos para a próxima etapa agora do IPO. Nós estamos vendo a estrutura geral, vamos falar um pouquinho da estruturação legal desse processo. Está aí. O registro foi feito na CVM, dia 19 de 2 de 2020, o número 2508, dígito 9. O registro na B3 também, nessa data. E a forma de distribuição das ações. Como é que foi feita a oferta? Primária e secundária, o que nós acabamos de ver lá na tabela. 24 milhões de ações foram ofertadas pela companhia, são novas ações. 171 milhões, parte era do acionista pessoa física, parte do fundo de investimento. O underwrite, a subscrição de ações, como foi feito o contrato da subscrição? Foi feito na modalidade firme. Isso está lá na página 66 do prospecto. O que é isso mesmo? A modalidade firme, o coordenador da oferta, ou o líder do underwrite, que é o Banco Itaú, se compromete a comprar todas as ações no IPO. E o coordenador da oferta vai se esforçar para colocar essas ações no mercado e vai assumir todo o risco da operação. Então, se o Itaú talvez não conseguisse vender parte das ações, naquele primeiro momento, ele ia assumir o risco. E lembrando, esse IPO da Petz foi feito no Brasil e foi feito nos Estados Unidos também. Então, aqueles bancos que a gente viu lá, o JP Morgan, Bank of America, trabalham também, se esforçam para colocar ações no mercado americano também. Então, a parte da estruturação legal é o que nós vimos aqui agora. Que na aula anterior nós falamos dessa teoria, né? Então, tem que ir lendo aquele documento gigantesco lá do prospecto para ir achando essas informações. E é um exercício que nos ajuda a aprender muito, porque a gente vai minerando aquele documento ali, procurando as informações, e a gente vê na prática como que é feito. A execução. O prospecto foi divulgado, o prospecto definitivo foi divulgado ao mercado no dia 10 de setembro de 2020, 664 páginas, que as principais informações do prospecto estão no documento Aviso ao Mercado e Formulário de Referência, que aí são documentos menores, em torno de 30 páginas, que também fica no site da empresa. Esses documentos menores resumem o prospecto, mas o prospecto, ele mostra o relacionamento da empresa com coordenador da oferta, o relacionamento da empresa com o grupo coordenador de oferta, detalhado. Por quê? Talvez a empresa tenha dívidas com alguns desses bancos, tenha alguns financiamentos com esses bancos, então ele esclarece ao mercado como que é a relação da empresa com os coordenadores de oferta, vai detalhar o histórico da empresa, vai falar os investidores quais são os riscos de se investir naquela empresa. Isso aparece ao longo do documento várias vezes, reforçando. Eles colocam em negrito essas informações, avisam que tem risco de investimento. O prospecto é um principal documento do IPO. Roadshow, que é essa rodada de apresentação da empresa aos investidores. Ocorreu entre a divulgação do prospecto preliminar e a data da definição do preço por ação. Que essas datas são essas aqui, ó.
aconteceu entre o aviso do prospecto preliminar, entre dia 19/8 e o encerramento do book building, 9/9. Então, entre dia 19/8 e 9/9, aconteceu o roadshow da Pets. E aí, o CEO da empresa, os principais diretores, o acionista majoritário lá, o Zimmermann, visita investidores, grandes instituições, claro, vai dar preferência para esses grupos, apresentando a empresa. Aí eles divulgam vídeos institucionais, porque foi na época de pandemia, não podia encontrar, fazer jantares, almoços, nada disso, né? Foi feito mais de maneira remota também. Aconteceu nesse período. O book building foi aberto apenas para investidores institucionais lançarem as suas ofertas, até chegar no preço de R$ 13,75 por ação. Esse foi o início, né? Começa ali com aquele valor, não no mercado secundário, mas no mercado primário. Depois, lá no mercado secundário, onde vai ver as trocas das ações, a cotação vai variar todo momento. E o aftermarket, né? Depois que terminou lá o IPO, começou a negociação para valer. A estabilização dos preços foi feita pela corretora Merrill Lynch. A Pets, junto com os coordenadores de oferta, contratam uma corretora para fazer estabilização de preços. O que seria isso? Se fosse preciso, em alguma situação de grande movimentação de preços, logo depois ali do IPO, a corretora entra ou comprando ou vendendo ações para estabilizar os preços. Mas ela não é obrigada a fazer isso, tá bom? Não é obrigado. Mas a empresa tem que ter uma estabilizadora de preços, uma corretora que promova essa estabilização, para evitar a especulação, né? E variações muito grandes na cotação logo no início. Por que isso é importante? Porque é uma empresa que quase ninguém tem informações sobre ela. Ela não tem histórico de divulgação de resultados. Não é a mesma coisa analisar a Pets do que analisar uma Petrobras, uma Vale, uma Magazine Luiza, que tem anos e anos de resultados sendo apresentados, tem um histórico. É mais fácil estudar empresas assim, que não é o caso da Pets. Então, poderia acontecer especulação sobre o preço. Qual que é o preço real da Pets? É muito difícil chegar nesse valor. Eles colocaram R$ 13,75 para começar. Mas será que não é muito abaixo que 13,75? É o tempo que vai dizer qual que é o preço real da Pets, à medida que ela for gerando históricos públicos de resultados. Quando a gente for estudar análise fundamentalista, e muitos indicadores vocês veem lá em demonstrações financeiras, chega ali no valor real da empresa, né? E depois a parte da manutenção mais essa parte do relacionamento com investidores, que a empresa vai fazer isso se comunicando ao mercado, divulgando fato relevante, algum aviso importante para o mercado, vai fazendo a manutenção do relacionamento com investidores. Como tudo é início, o próprio site de relacionamento de investidores da Pets ainda é muito simples, tem poucas informações. Se a gente comparar com empresas mais sólidas, os detalhes são muito maiores. O site deles é bem básico. Vai ter ali o prospecto, algumas demonstrações financeiras. Claro, porque não tem histórico, né? Em poucos dias que eles começaram a operar na bolsa. Quanto custa tudo isso? Ou quanto custou para a Pets fazer o IPO? Esta tabela aí ela é dividida em três grandes blocos. A comissão do coordenador, a comissão da garantia firme, e depois vai vir os impostos e taxas, despesas com auditores e advogados e consultores. Vamos ver lá. Olha o valor. Quanto que o Banco Itaú, coordenador da oferta, recebeu para fazer esse serviço? 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. E quanto que os coordenadores lá cobraram para colocar essas ações no mercado? 40 milhões. Olha a comissão de garantia firme, porque quando eu falo lá da garantia firme, que o coordenador vai assumir o risco, mas não é de graça.
Ele vai assumir um risco aqui e ele recebeu 13 milhões e pouco também. Remuneração de incentivo, 33 milhões. Como é que se diz no mercado imobiliário mesmo? É um corretor, né? Ele é quase que, ele faz essa ligação da empresa com o mercado financeiro e cobra comissão por isso. Total de comissões, 101 milhões. Isso representou 3,75% do valor total da oferta, daqueles 2,9 bilhões que a gente viu lá no início. 3,75%. Só que aí tem que pagar os impostos e as taxas, 10 milhões de impostos e taxas. Registro na CVM, 634 mil. Esse é o preço para registrar a PETS lá na CVM. Registro na B3, 1 milhão. Registro na Ambima, 105 mil. Então é muito caro. 0,47%, quase 0,5% para fazer o registro. Muito caro. Despesas com auditores, 2 milhões. Tem que auditar os balanços financeiros, DRE, as demonstrações financeiras, o balanço, o DRE, fluxo de caixa. 2 milhões. Despesas com advogados e consultores. Preparar todo o documento, prospecto. Quanto que custou? 5 milhões. Então, aqui há um mercado, né, para administradores, auditores, consultores. Um valor muito interessante, né? Outras despesas de oferta, 3 milhões, que essas outras despesas, entre os custos do roadshow, que agora, como é tudo digital, eles não têm mais o custo de imprimir o prospecto. Imagina imprimir 664 páginas, é muito mais do que a maioria dos livros. É um livro, praticamente, que antigamente tinha que imprimir e mandar para os investidores, mandar para as corretoras. Não, hoje é tudo digital. Total de comissões e despesas foi 124 milhões, que vai representar 4,62%. Né? A gente tinha visto eu tinha mostrado para vocês uma pesquisa na outra aula, falando que isso girava em torno de 4,5%, né, do custo do valor total da oferta. O da PETS foi 4,62%. Então, não é barato, tá bom, pessoal? Não é barato, mas se comparar com o total arrecadado, né, compensa muito. Foi ali 4,62%. E o histórico de cotações da PETS? Começou lá em 13,75, que é o valor por ação no IPO. Quando essas ações chegam no mercado secundário e vão ser comercializadas, no dia 11, essa primeira marcação à esquerda do gráfico aí, no dia 11, olha como é que o volume de negociações foi maior, ela começou ali em torno de R$14,98, R$15. Então, já teve um ganho ali no início. Até 11 de setembro. No dia 14 de setembro, chegou a R$17, e aí começou a cair, está se estabilizando aqui em torno de R$15 novamente. Teve um período que girou aqui em torno de 15,70, 15,80, e agora está na cotação de hoje, R$15. Pode ser que, comparando, se você for olhar a cotação agora, vai mudar um pouquinho, porque eu peguei essa informação, era 5 horas e 4 minutos. Estava em 14,99. Então, pode ser que variou um pouquinho até terminar o dia. Então, é isso. Nós fizemos um estudo de caso do IPO da PETS. Só algumas informações mais para complementar o que a gente está apresentando aqui. Como a PETS está no novo mercado, ela tem só ação ordinária, tem um tag along de 100%. Lembra o que é tag along? Se um outro investidor ou outra empresa comprar a PETS, o acionista vai receber por ação o mesmo valor que a empresa pagar, que o novo investidor pagar pela empresa. A PETS tem um free float de 45%. Lembrando que daquelas 190 milhões de ações que nós vimos lá,
aquele valor não é o total de ações da Petz. A empresa ainda tem ações consigo. Total de papéis a empresa e os investidores, os acionistas majoritários lá, né, que ainda é o Zimmermann, e o fundo de investimento ainda tem uma porcentagem, 12% mais ou menos. Mas o total de papéis da Petz é 372 milhões de ações. Gira em torno disso. Tem um free float de 45%. Bom, a Petz, então, é do setor consumo cíclico, de comércio, e oferece produtos diversos, né, para animais de estimação, como a gente viu lá no começo. Bem, então o IPO da Petz, detalhado para vocês,